Olá a todos, bem-vindos ao canal Nickelodeon. Hoje vamos falar sobre o super-homem. O super-homem é um conceito desenvolvido em Assim Falou Zaratustra, a obra-prima de Nietzsche, escrita entre 1883 e 1885. Talvez uma das coisas mais importantes para entender o que é o super-homem de Nietzsche seja começar entendendo o que ele não é. Se visualizarmos que a primeira coisa que vem à mente com a palavra super-homem é o personagem da DC, bem, isso é exatamente o que você pode descartar. O super-homem é um conceito muito discutido que admite várias interpretações. Mas a primeira coisa a ser apagada é a ideia que vem da conotação popular que nos faz pensar no super-homem como um tipo de super-herói, porque isso não existe no original em alemão. Por exemplo, Overman é traduzido para o inglês para evitar dizer Superman. De qualquer forma, o super-homem não é um homem com superpoderes, nem um homem com força e habilidades sobre-humanas, nem uma mistura romântica de gênio e santo. Nem tem nada a ver com a adoração de heróis. Por exemplo, para Nietzsche, o melhor modelo de super-homem seria César Borgia, membro da família nobre mais poderosa da Itália, capitão-geral dos exércitos do Papa, cujo lema era César ou nada. Outro mal-entendido que precisa ser esclarecido é que Nietzsche não entende o super-homem como um indivíduo real e concreto que de fato virá no futuro como uma espécie de messias, ou pelo menos ele não parece entender dessa forma. Tampouco se trata de uma leitura literal, como muitos desejam, de que o super-homem poderia ser uma tese darwiniana segundo a qual, assim como o macaco se tornou homem, o homem se tornou super-homem. Encontramos esse conceito. Atualmente, encontramos esse conceito em teorias póstumas de alguns pseudofilósofos para justificar um ateísmo, mas não há nada mais distante da intenção de Nietzsche. A ideia de um autoaperfeiçoamento não biológico e não moral do ser humano, que permite que todos se tornem o que são. O super-homem é, por um lado, o autoaperfeiçoamento do homem, mas também o homem mais viril, a realização de toda a potencialidade humana e, portanto, funciona como um ideal, como um mito que nos estimula a nos aperfeiçoarmos continuamente. É, digamos, um modelo para nos inspirar, um apelo à imagem do que poderíamos nos tornar. Deus está morto e a escuridão paira sobre o ser humano. É o tempo do último homem, o homem nihilista cínico que não acredita mais em nada, que está enganado sobre todo valor e todo significado. O homem que vive com indiferença, que é incapaz e até mesmo desdenhoso, que não é mais afetado por nada, nada importa para ele, e que não espera mais nada da vida ou de si mesmo, que é estéril e incapaz de criar. Sem um propósito para sustentar sua ação, essa situação precisa ser superada, pois Deus foi, por 2000 anos, o centro da existência humana, e por isso, é um homem que não tem mais um propósito. O centro da existência humana e, uma vez morto, precisamos substituí-lo por outro ideal. Precisamos de outro centro de gravidade para dar orientação à nossa vida e justificá-la. Quero ensinar às pessoas o significado de seu ser. Esse significado é o super-homem, o relâmpago que sai da nuvem escura, que é o homem. Portanto, a primeira coisa a entender é que o super-homem será o novo Deus, o elo, o sol, que ilumina a vida humana, dando-lhe direção e mostrando-lhe para onde ir. E por que continuar andando? Alguns diriam: há aqueles que, após a morte de Deus, passam a considerar a existência como algo absurdo e sem sentido e então ficam cheios de ressentimento em relação à vida. É isso que deve ser superado, matando em nós mesmos aquilo que quer morrer e fazendo uma nova jornada, um trabalho interior para reaprender a amar a vida em si mesma. Dessa forma, o valor do homem é que ele é um trânsito, um caminho, uma ponte para um estado de existência mais pleno e completo. O super-homem representa esse estágio final de quem consegue se libertar totalmente da sombra de Deus e da moralidade escrava das religiões, porque para Nietzsche, as religiões, e especialmente a religião cristã, foram direcionadas para amargurar o ser humano, torná-lo culpado de seus sentidos, castrá-lo, domesticá-lo, transformá-lo em um animal ressentido e cheio de desprezo por si mesmo, transformando-o em alguém que se esquece de viver e que vive apenas para outra vida após a morte. Precisamos quebrar as correntes desses valores antigos que nos escravizam e colocar a vida de volta no topo, inventando novos valores que a sirvam. O super-homem é o mito no qual essa transformação é realizada porque, com Deus morto, ele é a nova esperança. Então, quais características o definiriam? Nietzsche o descreve como um ser isolado e autossuficiente que não tem vergonha de si mesmo e que é capaz de criar seus próprios valores e dar sentido à sua vida. Ao contrário dos desprezadores do corpo, ele aceita plenamente seus instintos e vive com a intenção de ser o amor exclusivo de sua vida e de sua liberdade. Não é um homem castrado ou domesticado.
mas um homem pleno que conseguiu superar sua mediocridade, dominar a si mesmo e se tornar aquele que traz à tona todo o seu potencial. Além disso, ele é um super-homem e é aquele que deseja o eterno retorno. Para Nietzsche, esse é o grande teste, o grande critério que divide as pessoas entre serem capazes ou não de desejar o eterno retorno. Para aqueles que colocam o significado de sua vida fora de sua própria vida, o eterno retorno é uma verdade terrível porque implica nunca alcançar o significado, razão pela qual essa pessoa vive esquizofrenicamente na divisão entre evento e significado. O significado está sempre além. É a maldição da flecha viver em constante insatisfação, porque o significado está sempre além e nunca é possuído. O super-homem, por outro lado, diante do anúncio do eterno retorno, enche-se de alegria porque não quer nada mais do que a mesma vida, sua própria vida repetida inúmeras vezes. Ele não vive de acordo com o modelo da flecha, ele vive de acordo com o modelo do círculo, ele vive a verdade do anel. Isso é o que significa recuperar o significado da Terra, pegar o significado que levamos para fora e trazê-lo de volta para dentro da vida. O significado não está mais do lado de fora, mas do lado de dentro e, portanto, ela vive imersa no significado único, de modo que algo que nunca virá, o que dá sentido à sua vida, não está fora dela, mas é a própria vida que se justifica. O super-homem vive uma vida que vale a pena ser vivida por esse motivo, porque ele vive uma vida plena, satisfeita, completa, feliz e quando ela termina, ele não pode querer outra coisa senão viver tudo de novo. Nada além de vivê-la exatamente da mesma forma novamente. Após a morte, o super-homem não quer nada mais do que viver novamente a mesma vida que o preencheu tanto. Como você pode ver, entre as ideias do super-homem e do eterno retorno, há uma conexão inquebrantável, são como dois lados da mesma moeda. O super-homem é aquele que deseja o eterno retorno porque vive uma explosão de plenitude. Em suma, o super-homem é definido por se libertar completamente da moralidade escrava e ser fiel ao sentido da terra, criando seus próprios valores, sendo o mestre de sua vida e querendo o eterno retorno. Todas essas características unidas em uma figura que funciona como um mito, como um ideal a serviço da vida humana, uma imagem que nos ajuda a iluminar e suportar nossa existência. A vida humana vale a pena porque o super-homem é possível, porque é possível viver plenamente como ele. Mesmo que seja com a intenção de alcançar esse ideal, minha existência será justificada na medida em que eu tiver tentado tornar tudo isso realidade. E saberei disso se, no momento da morte, eu quiser o retorno eterno. O super-homem é um mito que encerra o significado da vida humana após a morte de Deus. É a possibilidade humana máxima para a qual se deve olhar continuamente e para a qual se deve dirigir o olhar a fim de se sustentar no caminho. Bem, Nietzsche, como vocês sabem, não é um autor sistemático e é muito difícil obter uma ideia clara dele. E o super-homem não é exceção e, como tal, é um conceito amplamente interpretado. Agora, como Nietzsche entende o papel da vontade de poder ou de domínio? Parece que o super-homem é um ideal nobre e aristocrático de domínio sobre a própria vida que está sendo construído para celebrar o domínio tirânico sobre a vida dos outros. Mas se há uma ideia com a qual eu gostaria que ficássemos, é a de que o super-homem é o símbolo de um empoderamento do ser humano após a morte de Deus. O homem precisa terminar de se livrar de seu cadáver, libertar-se das correntes e se recuperar. O super-homem é aquele mito no qual, para alimentar nossa esperança, essa transformação se mostra completa. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.